Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, minhas irmãs. Continuando aqui, nossa sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 2. É o segundo bloco. Nós estamos trabalhando aqui sobre as cartas de Paulo. Terminamos aqui as cartas das prisões na aula anterior. E agora é o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Estaremos entrando para as cartas chamadas cartas pastorais de Paulo, tá bom? E aqui eu vou utilizar, meus irmãos, o material tanto do pastor Enéas Tonini, quanto o material também aqui do Gruden, ou melhor, do Gruden não, do Gundry. Gundry. A gente utiliza em teologia sistemática parecido o nome, né? Então tem hora que eu confundo. Do Robert Gundry. Então eu vou fazer uma síntese dessas três cartas, que são chamadas as cartas pastorais. Estarei utilizando aqui o notebook LM, tá bom? Então, na realidade, vai ser uma síntese em cima desse material que são chamadas as cartas pastorais, tá bom? As cartas pastorais, irmãos, por que recebem esse nome? Né? O que vocês já aprenderam sobre esse assunto? Né? Pode falar, chutar, se você sabe, não tem problema. Por que recebe esse nome? Paulo, ele fala para Timóteo, ele ensina Timóteo a cuidar da igreja, porque ele já estava velhinho, não era? Aí, Não, tá dentro da linha, é isso aí, Miriam, é isso aí. Paulo já está, não digo velhinho, né? Mas ele já está com uma certa idade, de fato. Ele está tendo algumas dificuldades, principalmente em virtude de tanto dificuldade, sofrimento e principalmente as prisões. Irmãos, Paulo foi gigante, né, na sua obra, mas nós não podemos negar que isso tudo desgasta, né? Você passar por náufragos, passar por apedrejamentos, perseguições, ou seja, o ser humano, ele, por mais espiritual que ele seja, isso vai abatendo, vai exaurindo. Isso me faz lembrar bastante aquele grande pregador, George Whitefield. George Whitefield, ele teve uma vida menos longeva do que Paulo, por exemplo. O George Whitefield teve um ministério curto, mas foi um ministério curto, mas foi muito intenso. Já John Wesley, que foi contemporânea de George Whitefield, teve um ministério mais longevo. Ora por causa da saúde de ambos, que eram diferentes, a maneira também do cuidado. Cada pessoa tem vamos dizer assim, uma entrega, tem uma resistência, tem uma resiliência. Então, assim, não dá para a gente julgar, né? Mas Paulo aqui já tinha sofrido muito, né? Então, agora ele já estava assim com uma idade mais avançada, mas ele estava um pouco debilitado, né? E então as cartas pastorais têm a ver com esse lado também. O que mais? O que vocês aprenderam? Dos livros textos? Por que cartas pastorais? fala, Tomé, Pode dizer, Tomé, foi intimado. porque é a carta para os pastores daquelas igrejas, não é também? Então, por que eu fiz essa pergunta? Parece meio óbvia, né? Mas então era só para os pastores, meus irmãos? Era, era para todo mundo. Hum, é esse o ponto que eu queria chegar, né? Eu fiz a pergunta de propósito, já sabendo um pouco da resposta, para poder provocar esse momento aqui com vocês. Porque quando falamos assim, as cartas pastorais, né? Pode ver, nós trabalhamos nas primeiras cartas de Paulo, as cartas mais importantes de Paulo, as cartas das prisões de Paulo e agora as cartas pastorais. Ora, se são cartas para pastores, não são para a igreja. Ora,
As outras cartas são para as igrejas, mas essa é só para os pastores? Ou todas as cartas são para todos os pastores e para todas as igrejas? Então, percebam que essa terminologia, ela tem um lado positivo, porque ela classifica, como você mencionou, irmã Miriam, ela é uma carta dirigida para formar pastores. Mas também tem um lado negativo nessa terminologia. Porque muitas pessoas pensam, eu não lerei essa carta, ou não estudarei essa carta, porque essa carta é para pastores, logo não é para mim. Eu não sou pastor, eu sou uma mãe, eu sou um obreiro, eu sou um seminarista, eu sou do louvor. Então, o que eu estou fazendo aqui? E é aqui onde entra essa observação. Todas as cartas são para todos. As cartas iniciais ou primeiras de Paulo, as cartas mais importantes, as cartas da prisão e as cartas pastorais são para todas as igrejas e para todos os pastores e todos os cristãos. Não tem diferença. A terminologia, ela é boa porque com a terminologia pastorais há um cuidado, há uma observância para nós. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu gostaria de trabalhar nessa terminologia e mostrar o lado negativo e principalmente positivo, mas eu queria desmistificar um pouco isso. Ou seja, essas cartas são para os pastores, porque os pastores devem ser o modelo da igreja. Que modelo é esse? Modelo a ser seguido e copiado por cada irmão, aonde quer que eles estejam. Porque o pastor, na realidade, ele é o líder que conduz o rebanho, logo, todo o rebanho deve seguir os passos do pastor. Simples assim. Então, são cartas pastorais para ensinar a igreja a realmente terem esses referenciais nos vossos pastores. Porque no momento em que eu tenho esses referenciais, ou seja, esses critérios, eu também devo segui-los. Logo, se o pastor é aquele que conduz o rebanho, eu sigo ele, mesmo sendo um pastor. Então, são cartas para todos, inclusive para os pastores. Então, um membro deve ler essa carta na seguinte perspectiva: o meu pastor deve viver assim e eu devo seguir os passos dele. É como se fosse um capitão e o exército. O capitão está na frente, toma as iniciativas, mas ele dá o exemplo para que outros o sigam. Não tem que ter essa emancipação. Porque hoje, percebam, irmãos, qual que é um problema que a gente sempre sofreu? Isso é para o pastor, não é para mim. Entendeu? Por exemplo, eu me lembro que eu estava conversando com uma senhora certa ocasião, e eu fazia perguntas para essa senhora, e essa senhora dizia, não, pastor, eu não gosto de mentir. Eu falei, muito bem, minha irmã. Mas na primeira oportunidade que eu testei ela, ela mentiu, inclusive para mim. Ora, então ela não entendeu o que é cristianismo. O cristianismo e as virtudes cristãs são para todos. Não é só para o pastor. O pastor diz a verdade, o pastor é honesto, e o irmão que pertence à igreja, não, ele pode mentir, ele pode falar, fazer umas atrapalhadas, ele pode ser desonesto. Não, meus irmãos, somos todos. O pastor dá o exemplo e o rebanho segue. O pastor é o primeiro que vai, é o que mais sofre, mas os outros seguem junto. O que a gente acabou de ver na carta aos Filipenses? Paulo tinha um grande sacrifício, porque a vocação dele era sacrificial. Mas aquela igreja, que por sinal era pobre, eles faziam valer o nome de cristão ou não? Faziam. E por isso eles eram especiais para Paulo. Porque era como se Paulo dissesse assim, desde o primeiro dia que eu estive com vocês se converteram para valer. E vocês são convertidos para valer. Como é bom viver com gente crente. Foi isso. É isso que Paulo dizia para os irmãos de Filipos. Os irmãos de Filipos viam Paulo como um exemplo e seguiam o exemplo de Paulo. Pode ver que o único problema que aquela igreja tinha era a contenda de duas irmãs. O resto, eles tiravam de letra.
Oh, meus irmãos, coisa linda, né? Saber que numa igreja você só tem duas irmãs que ficam se bicando. Oh, meu Deus do céu. Bom demais isso para um pastor. Não é à toa que Paulo dava risada. Alegrai-vos, alegrai-vos. Em outras palavras, essa igreja dá muito pouco trabalho e dá muito orgulho. Não é que... E agora Paulo consola-os, falando, olha, vamos passar a perseguição, toda a aprovação. Então percebam, as cartas pastorais, elas são um exemplo para o quê? A escola ministerial, como chama o professor Jair Ribeiro. Na apostila do pastor Jair Ribeiro, ele usa o termo escola ministerial. Paulo estava cuidando da igreja, sabia que alguns apóstolos já tinham morrido, outros tinham sido perseguidos, outros tinham sido transpassados pelo fio da espada, a igreja estava crescendo, e ele estava olhando essa igreja, e agora o Espírito Santo estava dando a ele a seguinte ideia: olha, escreva, porque você criando líderes de um alto calibre, haverá uma perpetuidade dessa igreja. E é isso que Paulo faz. Agora, Paulo, então, ajeita a igreja e fala, olha, é o seguinte, para que a gente tenha continuidade, os líderes terão que ser assim. E vocês, igreja, sigam os líderes. Entenderam, irmãos? Porque se nós não entendermos que é a escola ministerial, e essa escola ministerial é para a igreja ser seguida, a gente emancipa. Ou seja, esses textos é só para os pastores. Eu que sou ovelha, não. Então aí a gente entra para um lado negativo. E nós não podemos ter esse lado negativo. Então, tá bom? Ficou claro? Como eu disse, meus irmãos, é normal que a gente espere mais dos pastores. Mas semana passada eu aconselhava um irmão e esse irmão passou por um dissabor. E ali ele falou, oh, pastor, eu tentei ajudar uma pessoa e a pessoa não está me dando um trabalho, pastor. Ela me colocou numa enrascada. E aí eu disse, você está brincando, meu irmão? Aí eu até citei para ele aquela experiência, né, de Josué, os gibeonitas, lembram? Josué recebeu alguns homens com pães embolorados, que contaram uma bela história. Os generais de Josué receberam esses homens e passaram as informações para Josué. Josué não consulta o Senhor e faz umas alianças com eles. Passado alguns dias, descobre que esses eram os gibeonitas que enganaram Josué. Mas Josué já tinha feito aliança. E agora? Não dá mais para desfazer. Homem de Deus, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. E eu até citei para esse irmão, falei, irmão, você caiu no conto dos gibeonitas, né? Ele falou, caí, pastor. E agora, o que eu faço, pastor? Eu falei, irmão, é orar, né? Isso daí é uma lição que Deus está te dando para você aprender a orar. Antes de fazer uma aliança, ora, pede a direção de Deus. Deus vai te orientar. Eu percebo, aí esse irmão, muito piedoso, ele até falou assim, pastor, eu preciso da tua ajuda. Me dá a tua orientação, porque eu estou com vontade agora de fazer umas coisas feias. Eu falei, não, você não vai fazer em nome de Jesus. Você já ajudou, você não vai, né, dar nenhuma, não vai cometer nenhum erro. E aí esse irmão ouviu ali a instrução e aceitou. Percebam, irmãos, a gente dá o exemplo e os irmãos seguem o exemplo. Não é só o pastor que tem que orar. É o pastor que tem que orar, os irmãos têm que orar, e cada irmão na sua vida tem que orar. Para quê? Para não cair cilada. Percebam que as cartas pastorais têm esse lado de preparação da escola ministerial, mas cada crente tem que estar preparado para essa escola ministerial, porque agora um pastor vai conduzir a vida deles. E deve ser assim. Tá bom, meus irmãos? Agora, cuidado para a gente não colocar os pastores num devido patamar de endeusamento. Ou seja, os pastores não erram. Não, meus irmãos. Pastor é comedor de arroz e feijão, né? Eu gosto de dizer de arroz e feijão, de macarrão ou de tapioca, tá? Né? A gente espera muitas vezes, como na primeira aula eu citei o Hernandes Dias Lopes, o Nicodemos, citei o Russell Shedd, temos o saudoso Ernesto Tonini. Irmãos, eles não eram perfeitos, tá bom? E eu nunca esperei dos meus pastores ou daqueles que são referência para mim que eles sejam perfeitos, mas eu espero deles caráter.
espero deles hombridade, espero deles maturidade. É isso que eu espero de um pastor. Eu não espero perfeição, porque o único perfeito foi Cristo. Então percebam, a gente tem referências e a gente segue os passos. Amém? Tudo bem? Então vamos ler? Tomé, leia para nós aqui essa síntese, né? Em virtude do horário e da pauta, a gente vai ler aqui, e depois leiam, irmãos, inclusive a apostila do professor Jair, quando ele fala sobre Timóteo, 1º e 2º Timóteo, tá bom? E depois o livro do pastor Ernesto Nini sobre Tito. Aqui eu estou fazendo um apanhado dessas obras, tanto, né, do livro do Kundry, quanto do Ernesto Nini. Então, vamos seguir aqui esse roteiro. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? As epístolas pastorais como plantas arquitetônicas da igreja primitiva. Uma síntese visual de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Estrutura, ortodoxia e o legado de um prisioneiro. O apóstolo Paulo enfrenta a sua iminente execução. Para garantir que o cristianismo não morra com ele, redige seus últimos manuais de sobrevivência. Lembram que fechamos Novo Testamento 1 com o material de Didaquê? E o material de Didaquê, como mencionamos, irmãos, ele não é um livro inspirado, mas ele foi útil, ele foi uma cartilha útil. Agora, nós estamos diante de um livro inspirado, ou seja, é um manual de Deus para que essa igreja continue levantando obreiros ao longo dos séculos. Pastor, e qual é a importância da igreja ter Timóteo e Tito, tanto 1º e 2º Timóteo quanto Tito, como uma clareza dessa escola ministerial? É importantíssimo, porque é em cima dessa revelação que nós vamos eleger os líderes que nos conduzirão. Ou seja, nós não podemos, por exemplo, irmãos, nomear pastores e líderes ministeriais só porque falam bem. Vocês já ouviram a expressão, fulano de tal prega demais, tem muita unção. Quando ele sai do púlpito e a gente vai ver a vida dele no dia a dia, é uma vida meia capenga, né? Mas no púlpito é uma benção. Prega que nem um anjo. E aí, serve para ser nosso pastor? O manual diz o quê? O manual sagrado, que são as cartas pastorais. Presta uma pessoa que só prega bem no púlpito, mas no dia a dia não paga as contas, deve para todo mundo, fala palavrão, bate na esposa, pera lá, trai a mulher, já está no 2º, 3º casamento, mas prega que nem um anjo no púlpito. Fala com voz embargada, profetiza. O manual diz o quê, meus irmãos? Estão entendendo onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente está preso à ideia performática. Isso não serve para nós, irmãos. Isso pode servir para dramaturgia, pode servir para o teatro, para o filme, interpreta bem, mas nós não precisamos de artistas pastorais. Nós precisamos de ministros que vivam o pastorado no púlpito e principalmente na vida. Então, irmãos, quer conhecer uma pessoa? Vai comer 1 quilo de sal com ela. Vai ver como que ela age, como ela vive, como que ela paga as contas, como ela cria os filhos. Agora, vamos lá, meus irmãos, muitas vezes também não rotulem, tá? Porque muitas vezes a gente rotula as pessoas. A Miriam, por exemplo, está comigo há 30 anos. Eu conheço a Miriam pelo que ela é. Ela criou os filhos dela na igreja. Agora os filhos já têm filhos, agora ela já é avó. E eu não posso julgar a Miriam por causa do neto dela. É óbvio que a gente gosta e deseja que os netos estejam na igreja, mas a gente não pode escravizar os netos por causa que ocupar a Miriam por causa dos netos. Estão entendendo onde eu quero chegar? Cuidado com esse tipo de métrica, porque tem vezes que tem pais que não são piedosos e que têm filhos piedosos. Por exemplo, meu pai aceitou Jesus tem alguns anos atrás. Eu sou um pastor há muitos anos e meu pai nem crente era. Ou seja, não dependeu do meu pai. Se dependesse do meu pai, eu jamais seria um pastor.
O pastorado na minha vida foi vocação. A minha conversão não dependeu do meu pai. Aliás, quando eu era um católico, meu pai dizia para eu não ler a Bíblia, porque eu ia ficar louco. Essa era a instrução do meu pai. Eu fui criado assim, entendeu? Eu, com os meus 10 anos de idade, já pegava ali o Novo Testamento para ler. Meu pai falava, para de ler, menino. Eu falava, mas por quê, pai? Porque isso daí vai te deixar doido. Isso daqui é livro para doido. Foi assim que eu cresci, entendeu, irmãos? Ao ponto que eu sempre fui um católico quando criança praticante, e eu lia a Bíblia antes de dormir, e ele brigava comigo todas as noites. Até um dia que eu falei, pai, o senhor quer ler? Ele falou, eu não. Eu falei, então deixa eu ler, pai, por favor. Ah, então tá bom. Eu ganhava o meu pai pelo argumento, não era por causa de que ele admitia. Então percebam, eu poderia não ser um pastor, eu tinha tudo para não ser um pastor. Então muitas vezes não depende do pai, depende da pessoa. Guardem isso. Porque a gente vai ver Davi, por exemplo, como um homem segundo o coração de Deus, e os filhos de Davi não seguiram o exemplo dele. A primeira esposa de Davi era quem? Mical, meus irmãos. Mical era piedosa? Mical era uma blasfêmia, meus irmãos. Pode ver que até mesmo humilhar Davi, ela humilhava. Então percebam, não julguem. Cuidado com as métricas, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem pais que são piedosos e os filhos escolhem caminhos horrorosos. E o que a gente faz com isso? A gente ora para que um dia eles voltem e aguardamos o tempo de Deus. Então, mas é importante a igreja ter critérios sérios. Por quê? Mesmo que um filho tome um caminho que um pai não gosta, como esse pai lida? Como esse marido lida com a esposa? Ou vice-versa. Muitas vezes a esposa é piedosa e o marido não é. Como que essa mulher, que é uma líder da igreja, lida com isso? Como que ela lida essa tensão? É por isso que a gente precisa conhecer, e a igreja precisa conhecer os livros de Timóteo. Porque muitas vezes a gente vê na vida uma missionária que é brilhante e o marido que é desviado. Mas ela continua crente. E aí a gente vai julgar a irmã por causa do marido desviado? Muitas vezes o marido não quer nada com Deus. E a gente vai deixar a irmã sem trabalhar na igreja ou sem pregar o evangelho porque o marido é desviado? Não, meus irmãos, a gente tem que ser resolvido. Por isso que é importante a gente entender os motivos. Se o marido não quer ir para a igreja e a irmã é piedosa, aleluia, dê o espaço para a irmã. A irmã, ela incentiva o marido a ir para o boteco? Aí já é outra história. Aí a gente tem que conversar com essa irmã. Tá entendendo? Tudo bem? Vamos lá, então? Já leu aqui, né, Tomé? Esse primeiro slide. Vamos ler o segundo slide. Vamos lá. Pastor, Pois não. só retomando aqui essa frase que ele falou, né, para garantir que o cristianismo não morre com Paulo. Aí entra no que você explicou de continuar as instruções, né? Sim, continuar as instruções. Ah, sim, porque ficou meio estranha essa frase, né? Parece assim que Paulo teve meio com uma pretensão, né? Tipo, se eu não tô aqui, quem é que vai fazer o que eu faço? Não, então, é que Paulo, pensa assim, Beatriz, Paulo, ele foi separado por Deus para algo especial. Pode ver, metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, Paulo pode ver que ele vai ser essa pessoa que vai classificar agora a escola ministerial. E os demais apóstolos vão dizer, aleluia, Paulo, louvado seja Deus, porque Deus te deu de presente essa escola. E agora a gente sabe como levantar pastores e ministros e diáconos a partir do que Deus te deu. Entendeu, Beatriz? Então, Paulo realmente, não é que era uma pretensão dele, mas Paulo, dentre os apóstolos, era o mais capacitado. Mas poderia ter sido Pedro que tinha que recebesse, ou João, ou Mateus. Nós não sabemos o porquê, Beatriz. A gente deduz que foi Paulo por causa do preparo dele, mas na realidade isso está além de Paulo. Isso foi do Espírito Santo mesmo na vida de Paulo. Então é como se Paulo realmente recebesse de Deus essas diretrizes para a escola ministerial para que ela se perpetuasse, Beatriz. Beatriz e irmãos, como eu disse, né, eu conheci amigos que cresceram comigo no Evangelho e que muitas vezes dizia assim, olha, eu amo fulano de tal, ele prega demais. O problema dele é a vida dele fora do púlpito.
E eu falava, meu irmão, mas você tem que tomar cuidado. Se fora do púlpito ele é um carnal, como pode uma fonte dar água ruim e depois dar água boa? Cuidado. E por causa das cartas ministeriais, dessa escola ministerial, que são essas cartas pastorais, a gente vê que essa pessoa que é uma bênção no púlpito, mas não é na vida, ela tem data de validade. Entendeu, Beatriz? Então, por exemplo, eu não tô, por isso que eu falei há pouco sobre ser perfeito. Não, não é isso. Não é ser perfeito. Mas é ter uma vida de consagração. É ter uma vida de entrega. Porque se uma pessoa ela não consegue dar um bom testemunho, então é a prova de que ela está negando o ministério dela. E quer ver uma pessoa, se ela realmente se mantém aprovada, é ver como a família atesta ela. As maiores testemunhas do seu ministério serão sua própria família. Não necessariamente que a família esteja te acompanhando, mas ela não vai dizer nada que te desabone. Por exemplo, Beatriz, você, de repente, Deus te separa para ser uma missionária. Mesmo a sua avó, bisavó, não estando na igreja, elas falam, não, a Beatriz é uma mulher de Deus. Eu não estou seguindo a igreja, mas eu não tenho nada que a desabone, entendeu? Essa é a questão. Quer conhecer um cristão? Vê como ele é no mercado de trabalho, vê como ele é na vida, na faculdade. Porque se na igreja ele é direitinho, mas lá no trabalho ele é um mundano, entendeu? Então, Paulo, ao deixar aqui essas cartas, ele estava dizendo assim, igreja, olha, é assim que deve viver um ministro, é assim que deve se comportar. É assim que deve agir, é assim que deve negociar, é assim que deve casar o ministro. Porque, irmãos, parece bobeira, mas quando eu dei essa matéria alguns anos atrás, um aluno chegou para mim e falou assim, pastor, aqui no texto de Paulo, Timóteo, não fala ser marido de uma só mulher? Eu disse, tá no texto. Mas fulano de tal, pastor fulano de tal famoso, disse que é para ser marido de uma só mulher por vez. Falei, mas como assim, meu irmão? Explica. Ele não está dizendo que você não pode divorciar. Ele está dizendo que você não pode casar com duas. E o pastor famoso que estava afirmando isso já tinha casado, se eu não me engano, com 7. Oh, meus irmãos, isso daí serve para ser pastor? Entendeu o que eu quero dizer? Onde a gente chegou, meus irmãos? Aí eu falei, pelo amor de Deus. E aí eu falei assim, irmãos, desconsidere isso. Ora, irmãos, o casamento é para toda a vida. Não foi isso que disse Jesus? Agora, como eu vou ensinar uma igreja depois de ter passado por 7 casamentos? Pelo amor de Deus, irmãos. Vai fazer outra coisa. Vai cuidar de gato, cachorro, entendeu? Não tem cabimento, concorda? Eu não quero um pastor que passou por 3, 4 casamentos como uma referência para mim. Eu não estou dizendo que ele não possa, uma pessoa não possa passar por um divórcio. Não é isso. Há casos, há excepcionalidades. Mas o que eu espero de um pastor que é uma referência? Que ele se mantenha casado, nos trancos e barrancos. Porque senão negociamos esse projeto chamado família. Vocês estão entendendo? Então isso é muito sério, né? Então, você vê, então são esses critérios que a gente precisa observar, tá bom? Esses e outros mais, tá bom? Então, respondeu, Beatriz? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A quarta viagem missionária e os 2 aprisionamentos romanos. O primeiro aprisionamento, Roma. O livro de Atos termina aqui. Paulo tem esperança de libertação, Filipenses 1:19. É o que nós acreditamos, né? Quando ele escreve Filipenses, ele está de Roma. Pode ser Éfeso, como vimos. Pode ser Cesareia. É mais difícil, mas mais provável que seja Éfeso e muito mais provável que seja Romanos. Aí depois, leia para nós, por gentileza. A quarta viagem, período de liberdade. Paulo é solto, viagens para a Ásia, Macedônia e Creta. E aqui, só uma pausa também, perceba que entre aqui, possivelmente essa quarta viagem e o segundo aprisionamento, é aqui exatamente
onde ele escreve 1 Timóteo, Tito, ou seja, 1 Timóteo e Tito, Paulo não está preso. Mas quando ele escreve 2 Timóteo, que é a sua última carta, ele está preso. Então leia aqui para nós também, por gentileza. Escreve 1 Timóteo da Macedônia, 63 a 65 depois de Cristo. Escreve Tito de Nicópolis, 63 a 65 depois de Cristo. O segundo aprisionamento, prisão mamertina. Nova prisão sobre Nero, religião cristã agora ilícita, nenhuma esperança de soltura. Escreve 2 Timóteo, outono de 67 depois de Cristo, pouco antes da execução. Então, as cartas pastorais recebem essa data provável. Tá bom, meus irmãos? Então, a primeira carta de Paulo, ele escreve da Macedônia. A segunda carta pastoral, que é para Tito, foi no ano 63, 65, de Nicópolis. E aí Paulo está preso em Roma agora, e ele escreve a sua última carta. Por isso que nessa última carta ele fala: combati o bom combate, percorri toda a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça já me está reservada, tanto para mim quanto para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Ali foi o canto do cisne de Paulo. Dizem que o cisne, quando ele canta, ele está prestes a morrer. Por isso que essa expressão, o canto de cisne, é a última declaração antes da morte. E nós entendemos que 2 Timóteo é o canto de cisne de Paulo. Ou seja, ele escreve a sua carta de despedida e ali ele prepara a igreja para a sua partida e conclui a escola ministerial com essas 3 cartas. Mas lembrando, para que a gente não entre no lado negativo, essas cartas, que são as 3 cartas, elas têm a tônica de olhar para a escola ministerial, de olhar para o líder, mas é para que a igreja siga o exemplo do líder, tá bom? Porque se o pastor deve ser casado com uma mulher até que a morte o separa, se espera de cada crente que a gente continue casado até que a morte o separe. É simples assim. É óbvio, irmãos, que a gente não vai pôr aqui um peso do divórcio como se o divórcio fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês já notaram que se nós não tomarmos cuidado, algumas práticas, muitas vezes, a gente coloca elas e alguns pecados como se fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, o divórcio, infelizmente, é algo que pode acontecer. Mas essas são as exceções e não a regra. Hoje em dia virou a regra ou não virou a regra? Hoje em dia virou a regra. E é isso que a gente deve fugir. O divórcio ele pode até acontecer. Mas se acontecer, a igreja tem que ser madura com o irmão. E quando é com um pastor, mais madura ainda a gente tem que ser. Ou seja, temos que examinar os casos. Entenderam? Tá, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir? Tomé, por gentileza. A defesa da autenticidade paulina. As críticas. Vocabulário inédito. Existem 306 palavras exclusivas nestas cartas, num total de 902. Pode ler aqui as defesas com relação ao vocabulário. As defesas, múltiplos fatores. O uso de diferentes amanuenses secretários, envelhecimento e mudança de tom pastoral alteram o vocabulário. A omissão por Marcião. O herege não incluiu as pastorais em seu cânon. Mutilação intencional. As pastorais defendem a lei 1 Timóteo 1,8 e atacam o falso ascetismo, conceitos que Marcião odiava. Bom, só uma explicação aqui. Marcion foi um herege, tá, meus irmãos? Logo ali dos primeiros séculos. E ele desconsiderava as cartas de Paulo, pastorais. Então, daí você já vê, todo herege ele sempre vai tentar construir as suas besteiras em cima de alguma coisa. Né? E então, nesse caso, ele tirou as cartas de Timóteo, porque é óbvio,
Ele não ia sustentar algo que fosse contra as suas heresias, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre Marcião, em teologia sistemática, tá bom? Continua para nós, Tomé? Estrutura eclesiástica avançada. A menção de bispos seria do século II. Organização inicial. Os papiros de Qumran provam que ofícios semelhantes já existiam no judaísmo pré-cristão. Aqui em Timóteo fala episcopado, né? Episcopado tem a ver com bispo, tem a ver com pastor, mas são termos que já fazia parte dos dias ali, tanto da cultura judaica, quanto do pré-cristão. Então, no Novo Testamento, a gente vai ter pastores, bispos e presbíteros, que são os 3 termos usados para o pastorado. Né? A expressão bispo, ela foi, vamos dizer assim, mais utilizada depois ali do 2º, 3º século, que na realidade a palavra bispo e pastor é a mesma coisa, meus irmãos. Não muda, tá? É que na estrutura eclesiásticas se criou essa, vamos assim dizer, essa hierarquia. A hierarquia foi criada depois, que o bispo é aquele que cuida dos pastores, é aquele que supervisiona os pastores. Mas no Novo Testamento não era assim, tá bom, meus irmãos? Tá bom? E aqui, o último ponto. Tomé, por gentileza. Gnosticismo tardio. Combate a uma heresia que só floresceu mais tarde. Sincretismo primitivo. Trata-se de um sincretismo judaico e gnosticismo incipiente, já presente no 1º século. Nós já vimos isso, que os judaizantes e os gnósticos estavam ali. E então, naturalmente, Paulo já tinha feito menções em suas outras cartas, como em Colossenses, como no caso de Gálatas, tá bom? Tudo bem, então, até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos prosseguir. Pode ler, Tomé, por gentileza. Os delegados apostólicos escolhidos para a sucessão. Timóteo, o jovem fiel. Origem, Listra. Mãe e avó judias, Eunice e Lloyd. Pai grego. Perfil, jovem, saúde frágil, 1 Timóteo 5:23. Temperamento tímido, circuncidado por Paulo por estratégia. Missão em Éfeso, tratar com falsos mestres, ordenar presbíteros e suportar líderes que desprezavam sua juventude. Então, olha só que interessante. Aqui Paulo, né? Inclusive essa expressão delegados, meus irmãos, ela é muito utilizada no mundo antigo, então até mesmo na história da igreja e até hoje na cultura americana. Vocês já notaram que até na política americana, quando você vê lá os condados das votações, os pleitos, eles falam os delegados, né? Delegados não é somente de polícia, é aqueles que recebem um título de supervisão. Interessante, né? Então, aqui Timóteo, ele foi esse representante de Paulo e, vamos dizer assim, o seu melhor discípulo. Por outro lado, ele tinha uma origem mista, né? Pode ver. O pai era grego e a mãe e a avó judias. E Paulo, olha como Paulo é sábio, meus irmãos. Paulo pratica uma exceção. Como Paulo ele circulava entre judeus e gentios, ele queria também abrir a possibilidade de que Timóteo circulasse livremente. E o que Paulo faz aqui, a gente entende, olha a sabedoria de Paulo. Paulo não flertava com os judaizantes. Por outro lado, já que ele era meio judeu, ou seja, a mãe e a avó eram judias, e dentro da perspectiva dos judeus, quando você nasce de um ventre judeu, você pode se tornar um judeu com mais facilidade. Então aqui nós vemos que ele é circuncidado para poder então entrar e falar entre os judeus com liberdade, já que os judeus são preconceituosos.
Então ele torna-se um prosélito. O que eram os prosélitos? Eram os judeus, ou melhor, os gentios que se convertiam ao judaísmo. Então, Timóteo, não é que ele estava agora flertando com os judaizantes, mas já que ele tinha essa, vamos dizer assim, essa origem, então agora ele poderia circular entre judeus e poderia circular entre gentios, como Paulo. Agora, olha que interessante, já Tito, não, ele não faz isso com Tito. Lê para nós, por favor, Tomé. Tito, solucionador de problemas. Origem: grego puro, incircunciso, símbolo da liberdade cristã. Gálatas 2:3. Perfil: mais velho, forte fisicamente e espiritualmente, resolveu a grave crise moral em Corinto. Missão em Creta: organizar uma igreja em cultura hostil, confrontando insubordinados com autoridades. Percebe? Olha só a diferença. Agora nós estamos com outro discípulo de Paulo, que é Timóteo, que tem uma saúde, ou melhor, outro discípulo de Paulo, que é Tito, que tem uma saúde boa e que ele resolve problemas de uma outra forma. Perceba que Timóteo, ele era mais frágil, tinha problemas na saúde, ele é fortalecido por Paulo para poder enfrentar ali as batalhas. Já Tito tinha mais facilidade, mas são duas escolas, vamos dizer assim, de ministérios, ou escolas ministeriais distintas. Aqui com Paulo circuncidando, e aqui sendo um gentil na sua essência, mas que era também um ministro. Então, olha como Paulo ele era resolvido. Que Paulo queria agradar gregos e troianos, mas Paulo sabia, como judeu, que agora o evangelho chegava aos gentios e que eles não poderiam impor aos gentios aquilo que o Espírito Santo estava liberando a eles. Já que Tito, ele era somente um gentil, então ele ia ser considerado como um ministro aos gentios. É óbvio que isso não significa que Tito não tinha fala aos judeus. Claro que ele tinha, só que os judeus sempre foram preconceituosos, irmãos. Eles queriam que alguém dos deles falasse entre eles. Mas Tito faz uma excelente obra, né, lá em Creta. Ele resolve problemas, ele é um instrumento de Deus também, e a carta dele também tem recomendações muito claras dessa escola ministerial. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pastor, Pois não. o Timóteo estava doente, porque ele fala que ele tinha que tomar vinho, tinha dor de estômago. Então, ele tinha algum problema estomacal, irmã. Tanto é que, olha só, né, irmã Miriam, Paulo vai dizer para ele tomar água com vinho, né? Percebam que o vinho aqui é alcoólico. Havia algum tipo de tratamento para esse tipo do que ele tinha de problema estomacal, que resolvia. E pode ver que Paulo aqui faz essa recomendação. Olha só que curioso. Por que Paulo não falou para ele, ora, jejua? É porque Paulo dava aqui, vamos dizer assim, um remédio. Porque Paulo era sábio, irmãos. Remédios Deus providenciou para também nos abençoar. Pode ver que dentro das instruções de Paulo, no Novo Testamento, a gente vai ver que ele mesmo vai falar que o exercício, ele tem pouca efetividade, mas ele não diz que não tem nenhuma. Nesses dias bíblicos, se exercitar era algo comum. Qualquer atividade que você fazia, você se exercitava. Então, quando ele fala que o exercício físico tinha pouca utilidade, e aí ele fala que a piedade tem muita utilidade, não é porque ele está dizendo que o exercício físico é inútil. Não, ele diz, tem uma atividade, tem o seu lado. Hoje, vamos falar aqui um pouco para nós. Nós que somos de uma cultura sedentária. Então, para nós, o exercício ele precisa ser resgatado como uma coisa muito mais importante. Porque hoje, para a gente trabalhar, a gente vai de condução ou vai de carro, até para padaria, muitas vezes vai de carro, meus irmãos. Ou seja, isso é ruim. Pode ver, nós andamos pouco, né? Pode ver que os médicos vão recomendar que demos 3.000 ou 6.000 passos por dia, né? Pode ver que esses relógios, essas pulseiras inteligentes, elas marcam os passos, né? Se você deu aquela quantidade de passos.
Então, percebam, nos dias bíblicos, você andava muito e andava, quando não a pé, a cavalo. Ou seja, irmão, quer mais atividade do que essa? Aí você ia para o campo, você fazia trabalhos manuais. Hoje os nossos trabalhos não são manuais, nós andamos pouco, com algumas exceções de alguns trabalhos, né? Então perceba que Paulo, ele não é contra a ciência, ele não é contra, né, os remédios. E aqui nesse caso, viu, irmã, ele tinha uma saúde frágil, tinha algum problema estomacal. E aqui Paulo, o grande apóstolo, vai falar para ele tomar água com vinho, mostrando que o problema não é bebida, o problema é a embriaguez. Agora, a gente precisa lidar com isso com muita sabedoria, né? Então, fica aqui a minha fala, né, de antemão. Eu, particularmente, entendo que a bebida alcoólica não é um pecado. O pecado é a embriaguez. Se algum irmão veio de uma origem em que ele era viciado em bebidas alcoólicas, ele tem que abominar isso da vida dele para o resto da vida. Por quê? Porque ele faz parte do grupo de risco do alcoolismo. Ou seja, ele não pode flertar com aquilo, porque aquilo pode voltar a trazer a ele novamente dependência. Então, eu não vou ser radical nesse ponto, respeito os pastores que não permitem isso nas suas igrejas e denominações, mas eu não vou dizer algo contra a Bíblia, né? Lá em Efésios está dizendo assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Ou seja, no Novo Testamento, o suco de uva ali não é simplesmente o suco de uva sem o teor alcoólico. Tinha teor alcoólico, sim. Podem ver que no milagre em Canaã da Galileia, o próprio mestre Sala fala, olha, todos servem primeiro o bom vinho, e quando as pessoas já estão ali mais altas, serve-se o vinho de segunda qualidade, que elas não percebem. Mas você aqui fez diferente. Você serviu o melhor depois. Mal sabia o mestre Sala que esse vinho tinha sido um milagre de Jesus. Jesus transformou a água não em suco de uva, mas em vinho. Então perceba, nós não vemos que há um pecado nisso. O pecado está na embriaguez. A nossa cultura é uma cultura de embriaguez, de vício. Então vigiem, cuidado. Agora eu vou até dar uma instrução um pouco mais assertiva. Eu posso ir até numa sexta-feira, no momento ali como chamam, né, de happy hour, no final do expediente ali, de sociabilidade com os amigos do trabalho, numa lanchonete, e posso até estar tomando um suco, mas agora que eu pergunto é o seguinte, aquela situação está agradando a Deus, mesmo eu tomando um suco? Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente está indo no ambiente tomando suco, mas está falando palavrão que nem os mundanos, ou seja, que diferença a gente está tendo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, nós precisamos ser crentes em todos os momentos. Não estou dizendo que nós não devemos nos sociabilizar. Irmãos, eu trabalhei no mercado financeiro, eu precisava muitas vezes sair com um diretor, sair com o diretor de uma outra empresa, pagar um jantar. Muitas vezes, no final de mês, ali, eu precisava participar de uma reunião, muitas vezes marcava uma reunião em um bar, numa pizzaria, eu estava lá com eles. Só que eu sabia a hora de entrar e a hora de sair. Por quê? Porque eu tinha que sociabilizar. Eu não tinha que fazer o que eles fazem. E mesmo tendo essa consciência de que não é pecado, muitas vezes eles até me perguntavam, e aí, Rai, é pecado? Eu falava, não. Então, traz um chopp para o Rai. Eu falava, não, me desculpe, mas eu não bebo. E por que eu fazia isso, irmãos? Porque eu não queria ser lembrado como o pastor que tomava chopp com os amigos. Estão entendendo? Então, mesmo eu admitindo que não é pecado, eu falava, não, eu quero o meu suco, me traz meu suco de laranja ou de maracujá. Eu mostrava para eles que não é porque eu estou com vocês, que eu sei negociar, eu vou agora beber. Eu não queria dar mau testemunho. Estão entendendo? Então, perceba, a gente tem que ter esse bom senso, meus irmãos. Tem que ter essa sensibilidade, tá bom? Então, Miriam, respondeu? Né? Isso é um fato que está aqui na Bíblia, tá bom? Joia? Tudo bem sobre esse ponto? Tito e Timóteo? Temos algum judeu aqui na sala? Porque se tiver judeu, dá para circuncidar. Se não tem judeu, então não precisa circuncidar. Então, vamos lá. Continuemos.
Diagnóstico da heresia em Éfeso e em Creta. Pode ler para nós, Tomé? Ó, a ameaça sincrética é uma união de gnosticismo incipiente, ascetismo extremo e judaísmo tradicionalista. Leia para nós aqui o gnosticismo incipiente, Tomé, por gentileza. Aqui, ó. Falsamente chamada ciência, gnosis, foco em mitos intermináveis e genealogias. 1 Timóteo 1:4. O que Paulo estava dizendo? Não fique perdendo tempo nisso. Por exemplo, irmãos, que nem agora, a Miriam fez uma pergunta sobre suco de o vinho, né? Irmãos, eu sou muito resolvido nisso. No entanto, podem ver quantas vezes vocês, ou a Miriam, que está comigo já há 30 anos na igreja, eu fiquei defendendo isso num culto. Não, meus irmãos, num culto eu evito de falar esses assuntos polêmicos. Imagina, irmãos, tem alguém ali na igreja que entra, está sendo liberto do alcoolismo, e eu falo assim, não é pecado beber. Pronto, a pessoa vai beber. Longe disso. Olha a nossa cultura, entendeu? Então, a gente tem que ser muito sábio, não só nessas questões, mas perceba como que a gente gosta, irmãos, da hipocrisia. A gente é contra o irmão que, por exemplo, toma uma taça de vinho na sua casa, mas não somos contra o irmão que come 2 quilos de lasanha no domingo. Está sobrepeso, com diabetes, ou seja, é o irmão glutão. Mas contra o irmão glutão a gente não fala nada, não é verdade? Mas o irmão que tomou uma taça de vinho, a gente fala que ele é um desviado. Vocês percebem como a gente gosta de rotular? Né? Por quê? Porque, de repente, a gente foi criado que crente não bebe, crente não fuma. E eu diria, essas são práticas boas, sim, porque aí a gente se previne do alcoolismo. Agora, eu não posso dizer que é pecado uma pessoa que quer tomar uma taça de vinho na sua casa e que nunca ficou embriagado. Não posso falar que é. Inclusive, há cardiologistas que recomendam para certos pacientes tomarem uma taça de vinho. E podem ver que dentro da cultura italiana, eles têm 90, 100 anos, eles tomam no almoço uma taça de vinho e tomam na janta uma taça de vinho. E, inclusive, entre as crianças italianas, elas fazem a mesma coisa, já não consomem refrigerante. Vamos lá, meus irmãos. A gente condena quem toma uma taça de vinho, mas não condena quem toma 2 litros de Coca-Cola. Aí eu te pergunto, Coca-Cola faz mal para a saúde ou faz bem para a saúde? Olha que hipocrisia. A Coca-Cola, ela tem química, tem açúcar, gera diabetes, ou seja, a gente gosta de rotular as coisas. Perceba como a gente precisa ser sábio, né? Agora, eu vou ficar gastando tempo e brigando com o irmão por causa disso? Não, meus irmãos. Ou senão por questões intermináveis de genealogia, do sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não. Eu vou pregar a Bíblia, temos coisas para trabalhar, é ou não é? Tem pessoas que gostam de ficar nessas discussões infinitas, ou seja, isso nos afasta, tá bom? O ascetismo extremo, leia para nós, Tomé, por gentileza. Não está bloqueado, Tomé, seu áudio. Falsa santidade baseada em proibições físicas, proibição do casamento e alimentos. 1 Timóteo 4:3. E o último? Mestres da lei sem compreensão, ênfase em fábulas judaicas e circuncisão. Tito 1:10. Ou seja, né, no judaísmo tradicionalista, ou seja, gostam de complicar. Então, tudo bem até aqui? Está dando para entender? Está tranquilo, né, meus irmãos? Vamos ler só mais esse e a gente vai dar para a pausa e vamos para o... Já estamos quase terminando, né? Ó, 1 Timóteo, o projeto de organização em Éfeso. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Leia aqui primeiro esse texto, depois começa, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, que desejar não é errado, irmãos. Por que ele via dessa forma? Porque Paulo era um edificador de igrejas. Logo, se uma pessoa estava desejando se tornar pastor, ele falava, continue, deseje sim, porque ele sabia que nos termos bíblicos,
A igreja, ela é um projeto de Deus na Terra. Logo, Deus levanta pessoas. Deus é aquele que dispõe o desejo no coração das pessoas. Agora, dentro desse desejo, Paulo vai deixar bem claro que tenha as motivações corretas. Aqui entra o ponto. Por que eu estou querendo me tornar um pastor? Por que eu estou querendo me tornar um líder dessa escola de ministros? Porque eu quero prestígio na sociedade? Porque eu quero domínio político? Porque eu quero prosperar financeiramente? Então a minha motivação não está sendo o reino de Deus, está sendo o meu reino. Lembram que eu mencionei em aulas passadas? Nós trabalhamos há pouco sobre a carta de Filipenses. E aqui agora eu quero dar uma contribuição que é um ouro para vocês. Paulo, quando está recomendando aos Filipenses Timóteo, e também aqui e nas outras cartas, Paulo vai dizer assim: olha, eu recomendo Timóteo porque ele não busca os seus próprios interesses. Logo, o pastor ou aquele que deseja a escola ministerial, ele não busca os seus próprios interesses. Ele busca abençoar o próximo. Ou seja, o ato dele é totalmente altruísta e não é egoísta. Lembra que domingo eu preguei e eu falei sobre que a igreja de Corinto sofria de egotite? A definição mais correta seria egoite, né? Porque pode ver, né? Sinusite, tudo que é com it, né? Inflamação. Egoite, né? Eu ouvi de uma professora no meu MBA da FGB, eu não lembro que foi, se foi a coordenadora do curso, a Ana, ela falava sobre a egotite, eu nunca mais esqueci, né? E esse termo, inclusive, não existe, né? Mas ele exemplifica bem o que é uma pessoa que tem um ego inflamado, não é? Então, percebam, desejar o ministério para satisfazer o seu ego inflamado é um ministério fracassado. Como eu sei que o meu sentimento está correto? É porque eu estou querendo glorificar a Deus, estou querendo abençoar o próximo. Todos os dons ministeriais, inclusive lá em Éfeso, quando Paulo fala sobre os 5 dons ministeriais, que é apostolado, profeta, evangelista, pastores e mestres, ele fala que os dons ministeriais existem, e todos os dons da igreja, para aperfeiçoar os santos, ou seja, é para que eu gere bênção nos outros. Naturalmente serei abençoado, mas a minha proposta não é a autoglorificação, é a edificação do outro, é a glorificação de Deus. Então percebam, desejar não há problema, mas desejar desde que seja com a motivação correta, que é não buscar os seus próprios interesses. Por quê, irmãos? Porque o ministério é muito árduo. Se eu almejo um ministério, seja ele qual for, para a autoglória, no momento de dificuldade e provação, eu vou jogar a toalha. Mas aquele que busca o ministério, como Paulo fazia, como Timóteo fazia, sem desejar coisas próprias, quando passa por uma prova, ele olha e fala assim: Senhor, por que eu estou sofrendo? Aonde o Senhor quer me ensinar nessa prova? Por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sendo abandonado? Por que eu estou sendo desconsiderado? Por que eu fui traído? Por quê? E aí Deus vem e nos dá a resposta, e a gente aprende na adversidade, e a gente serve a igreja. Essa é a história de Paulo e de todos os grandes servos de Deus ao longo dos anos, tá bom? E aqui vem, né, as qualificações. Quais são, então? Leia para nós, Tomé, para a gente fechar e para o último bloco. Eu sei que as horas já se avançaram, mas eu peço paciência dos irmãos para a gente concluir esses slides. Então, leia para nós, Tomé, aqui. Oração e adoração, instruções para a oração por autoridades e a postura de modéstia na congregação. Pode ler o outro. Trato com os membros, pastoreio de diferentes idades, suporte às viúvas desamparadas e disciplina de anciãos. Qualificações Qualificações ministeriais. ministeriais.
o caráter irrepreensível exigido de bispos e diáconos, piedade versus ganância, a advertência contra o amor ao dinheiro e o chamado para o bom combate da fé. Então percebam que aqui está, inclusive em destaque, oração, modéstia, um pastoreio, caráter irrepreensível, ser livre do amor ao dinheiro, ter uma postura de piedade, como já vimos, né, ser marido de uma só mulher, não apegado a vinho, não violento. Meus irmãos, são coisas muito simples, mas que devem ser muito consideradas, tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? E Vamos parar e vamos para o último bloco, tá bom? Fala, Tomé. E ao contrário, quando alguém não aspira o O episcopado. episcopado? Então, Tomé, é assim, quando a pessoa não aspira, nenhum problema. No entanto, Tomé, olha só que interessante, se Deus tem uma obra, Deus vai conduzi-lo, Deus vai chamá-lo. Por exemplo, Tomé, eu jamais me imaginei que eu seria um pastor, porque eu não gostava de falar em público, e na minha formação no seminário, quase todos os pastores de referência tiveram quedas, porque eles eram muito famosos, muito usados, e eu falava assim, pelo amor de Deus, eu vou ser usado por Deus, depois de ter uma queda, eu estou fora. Eu quero ir lá para as tribos indígenas, eu quero continuar fazendo a obra de trás dos bastidores. E eu fui para o seminário achando, inclusive, que eu seria um missionário nos campos mais longínquos. E Deus foi sinalizando. E quando eu fui ver, estou aqui até hoje. Entendeu? Então, o que eu digo, Tomé? Quando Deus tem uma obra, Ele nos separa, Ele fala conosco. Depois de falar conosco, Ele usa pessoas ao nosso lado, separando-nos, confirmando, e as coisas vão se encaixando, Tomé. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a imposição do outro. Porque assim, Tomé, quando Deus tem uma obra na nossa vida, é algo de Deus conosco. Se a gente estiver fugindo, Deus vai sinalizar. Mas muitas vezes também a gente pode passar, geralmente a gente vê o oposto. Tem muita gente que quer por motivações erradas. E tem outras pessoas que não querem porque elas não se sentem preparadas. Quero, por exemplo, o meu caso. Então, assim, Deus ele vai mostrar para cada um como é, como não é. Tem pessoas, Tomé, que não precisam necessariamente se tornarem pastor. Por exemplo, Tomé, para a gente finalizar aqui, temos dois grandes diáconos do Novo Testamento, que é Felipe e Estevão, que eles não eram pastores. Agora eu te pergunto, eles eram o quê? Diáconos. Que tipo de diáconos eles eram? Alto grau. Vamos lá. Hoje, esses dois diáconos, nas nossas igrejas modernas, são tão fracas de teologia. Eles seriam o quê? Seriam pastores? Seriam apóstolos? Seriam ou não seriam? Estevão hoje seria considerado por muitos o quê? Um apóstolo, um arcanjo. É ou não é? E Felipe, que foi arrebatado? Pelo amor de Deus, ele ia ser considerado o quê? Um pai apóstolo. Não é verdade? Percebam, eles eram o quê? Eles eram diáconos, eles eram resolvidos. Por quê, irmãos? A gente tem que tomar cuidado com isso. Deus usar alguém não precisa de título. Basta você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Então, hoje, uma pessoa pode ser um professor de escola bíblica, um ministro de música, um pregador itinerante. Hoje, o pregador itinerante tem que ser chamado de pastor, de bispo. Não necessariamente, entendeu? Entendeu, Tomé? O mais importante é você fazer o que Deus quer. E os títulos, naturalmente, serão um presente de Deus para ratificar aquela função. Tá bom? Então, quando a pessoa não quer e é fuga, Deus vai mostrar para ela. Quando a pessoa não quer, porque realmente Deus não tem esse projeto, Deus vai abrir outra coisa para ele. Deus vai mostrar o que ele vai ser. E ele vai ser aquilo que Deus sonhou. Isso é fato. Tá bom? Fechou? Respondeu?
Em teologia pastoral, quando trabalharmos, eu vou trabalhar melhor esses posicionamentos, porque eu vou falar sobre vocação, tá bom? Eu sei que as horas já se adiantaram um pouco, irmãos, mas eu peço paciência só para a gente finalizar as cartas pastorais, tá bom? Vou fechar esse bloco, vamos para o último e vamos correr para a gente terminar, tá bom? Pode ser? Então, vou parar aqui.